Gente, hoje a gente vai falar nessa live, mais uma live da série Desperte Sua Intuição. A gente vai falar um pouquinho sobre crenças limitantes, a gente vai falar um pouquinho sobre obsessores, dentro do contexto de o que pode estar travando a nossa intuição e também travando a nossa vida, né? E também, para começar, vamos entender esse momento astrológico que a gente está vivendo? Hoje é o dia fora do tempo, não sei se vocês sabem disso, hoje é o dia 25 de julho. No calendário maia é o dia fora do tempo. O calendário maia é o calendário de 13 luas. E nas 13 luas, se você contabilizar 13, vai dar exatamente 364 dias e mais um dia, que é o dia fora do tempo. Então, hoje é exatamente aquele dia que não pertence ao ano passado e ainda não chegou no ano que vem, que começa amanhã, pelo calendário maia. E hoje é um dia que as pessoas deixam para pensar, para agradecer, para relembrar tudo que passou, para repassar as suas vitórias do ano todo, exatamente como o Réveillon que a gente faz. E é um dia muito introspectivo. E além disso, a gente ainda tem uma Vênus retrógrada acontecendo, que a Vênus ela vai impactar nas nossas relações, em relacionamentos amorosos, em ganhos financeiros, em sociedade, de negócios, no nosso profissional. Então, também é um momento que muitas questões estão vindo à tona, estão borbulhando, para serem pensadas, repensadas, pesadas na balança, avaliadas, os seus caminhos, né? Então, bom dia, tudo bom? Então é um dia assim forte, é um dia forte e a gente já tá mais introspectivo. Eu também tô muito introspectiva, então essa live vai ser curtinha. Eu vim aqui só pra dar o conteúdo e eu vou sair correndo porque eu vou viver o meu dia fora do tempo daqui a pouco. Mas então vamos dar uma palhinha sobre o conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes e obsessores. Bom dia, Camila! E o que tem a ver e por que eu juntei esses dois numa live só? Porque eu sempre falo da espiritualidade aterrada, né? Eu defendo muito que a gente tem que sim trabalhar a nossa conexão com o alto, conexão com o divino, conexão com você mesmo, o nosso feminino sagrado, as sensações, o sentir, mas a gente não pode deixar que seja só isso na nossa vida. Então a gente tem que viver a vida aqui embaixo. A gente tem que saber quem nós somos aqui embaixo, nos conhecer, a nossa personalidade, nossos valores, nossos limites, ter relações e viver por aí, se colocar à prova. Ah, você tá falando que, por exemplo, terapeutas holísticos precisam trabalhar no mercado no mercado convencional antes de trabalhar como terapeutas holísticos, ou você está falando que outros terapeutas, né, têm que fazer. Não, ninguém tem que nada. Mas percebam que, como eu coloquei num post, né, de ontem, quando a gente não vive de uma forma bem aterrada a nossa espiritualidade, isso impacta, né, na nossa vida, porque é como se a espiritualidade passasse a ser só isso, é só o que é na nossa vida e não tem mais nada. Então, quando termina o dia de trabalho, quando termina a sua conexão com você mesma, a sua conexão com os mentores, e você volta, você sente uma sensação de vazio. E isso não é legal, porque a nossa vida tem que ser plena aqui. A gente tem que viver a espiritualidade de uma forma plena e a gente também tem que viver a nossa vida nas nossas relações, as nossas amizades, né? E fazer atividades que a gente gosta e conhecer lugares e conhecer pessoas e interagir aqui também. Então aqui também tem que ser uma vida plena. A gente tem que ter relação com a família, que é muito importante. Eu sempre vou puxar uma palhinha para isso, por ser consteladora, informação, então é isso. E quando a gente fala de crenças limitantes e obsessores, a gente está juntando dois assuntos que tem muito a ver com isso que eu falei agora, porque tem a ver com os nossos limites. E as nossas crenças impactam diretamente nos nossos limites, no sentido de que o que a gente acredita que é verdade, a gente vai sentir no nosso corpo
como uma verdade e isso ou vai impulsionar a gente para frente ou vai bloquear a gente. Então, crenças limitantes é tudo que é o que está no nosso livrinho de regras interno. É o que a gente aprendeu, absorveu da nossa família, né? Como a gente deve se portar, como a gente deve agir, o que é certo, o que é errado, o que a gente não pode fazer. É o que a gente aprende da nossa cultura, culturalmente, do nosso país, da nossa sociedade, no grupo que a gente se afiniza, né? O grupo social que a gente se afiniza, o que é certo, o que é errado, também a gente introspecta isso. Então essas crenças, elas vão ser um livrinho de regras pra gente. E elas vão guiar a nossa vida, no sentido de que a gente vai se guiar tomando decisões, né? Que a gente fazendo as nossas escolhas através do que a gente acredita que é o certo e o que é o errado. Faz sentido? Então, as crenças limitantes, elas às vezes podem autorizar ou bloquear uma invasão de uma energia, né? Vou dar um exemplo. Se eu chego numa festa e tem uma pessoa que tá querendo muito falar comigo, eu tô sentindo que ela tá muito intrusiva e eu tenho uma crença de que eu tenho a obrigação de ser educada, de ser polida, de ouvir toda vez que uma pessoa vem falar comigo, independente se aquilo tá me incomodando ou não. Se eu sinto que eu tenho obrigação com essa pessoa e é uma pessoa que tá, assim, ela não tá respeitando os meus limites, na verdade ela tá querendo só jogar um monte de coisa em cima de mim. Coisas emocionais e tal, tá querendo me manipular, me controlar de alguma forma, mas por eu acreditar nisso, né, nessa crença de que eu tenho que ser educada, eu tenho que permitir, né, um contato, mesmo que eu não esteja querendo esse contato naquele momento, então eu tô dando brecha, eu tô abrindo uma porta para uma energia que não tá me fazendo bem entrar. Aquele moço da festa, ou a moça, ela vai agir como um obsessor encarnado, porque ela vai estar colocando energias no meu campo que estão me fazendo mal. E se eu só falasse para ela assim, poxa, dá licença rapidinho porque eu vou ali, ou então dar qualquer uma desculpa, ou então realmente comunicar para ela assim, eu não tô confortável com isso que você tá me falando, por causa disso, 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 né? E aí você dá um corte, dá um limite pra pessoa e também espera a reação dela. Às vezes ela vai reagir bem e vai falar assim, nossa, desculpa, eu não tinha percebido isso. E aí vocês vão ter um outro tipo de interação a partir daí, que vai ser benéfico para vocês dois, que pode acontecer. Ou então a pessoa realmente não está interessada em saber o que você pensa, o que você sente, ela só está interessada nela mesma. E, como eu sempre digo, isso não é uma relação. A relação tem que ser em duas vias, tem que ser os dois juntos, interagindo, trocando. Isso é uma relação saudável. Se a pessoa só está interessada nela mesma e ela não está te percebendo, te vendo, te ouvindo, ela só está se relacionando com ela mesma. E aí, esse tipo de pessoa vale a pena abrir um espaço maior nas nossas vidas, porque não vale a pena, ela não tá interessada em trocar, né? Então, oi para quem tá chegando. Hoje a gente tá falando sobre crenças limitantes e obsessores. Então, eu acabei de falar aqui um pouquinho como que essas crenças podem autorizar invasões, autorizar pessoas mal intencionadas a chegarem até você e as energias delas a chegarem, que é mais importante, porque o obsessor, ele não chega em corpo, né? O obsessor, o que ele faz com a gente é a energia dele que chega, tanto os desencarnados, né? Até porque ele não tem corpo, quanto os encarnados. O problema ali não é necessariamente a presença dele, mas a energia que ele está enviando para você. Seja ele uma pessoa próxima, ou seja, fisicamente ele está próximo, é a energia que é o problema, e não a presença física dele. Seja uma pessoa que está longe, porque às vezes a pessoa está longe e ainda assim você está se sentindo incomodado com aquela pessoa, porque ela está mandando formas de pensamento para você, porque ela está mandando intenções ruins para você, porque ela está energeticamente tentando te manipular, te moldar, te controlar, e isso não é saudável. Então, como que a presença de crenças limitantes pode bloquear a nossa intuição, né? Se eu tenho crenças
E aí vocês depois voltem a algumas lives que a gente já falou sobre vidas passadas e campo familiar. Então, bem nessa linha, se eu tenho crenças de por algum motivo que é errado eu exercer minha intuição, eu trabalhar com terapias, é errado eu ouvir a minha própria intuição. Às vezes eu tenho uma crença de que eu sempre tenho que ouvir o racional. E se não faz sentido racionalmente, então eu preciso descartar aquilo que eu tô sentindo. Isso é uma crença, é possível que você tenha isso. Avalia se esse é o seu caso. Né? Às vezes eu posso ter uma crença de que, vamos pensar, talvez eu possa acreditar que eu possa sentir vergonha de ouvir a minha intuição por algum motivo, ou porque você teve alguma vivência no passado que te causou muita vergonha, você passou por uma situação e você tem aquela lembrança, aquele trauma introjetado no seu corpo, de que ouvir a sua intuição é algo que pode te gerar um desconforto, porque você teve uma experiência que você sentiu vergonha, você sentiu culpa, você sentiu muito medo. Então, isso são crenças que podem bloquear você entrar em contato com o seu corpo. Como saber? É muito difícil você determinar assim. É mais fácil você ir se observando aos pouquinhos ou entrar em contato com uma terapeuta que vai fazer um exame, uma análise mais profunda do campo e vai entender, porque vai ler do campo e vai identificar o que realmente está acontecendo. Às vezes a gente sente coisas no nosso corpo e a gente não se dá conta do que a gente está sentindo, ou que realmente a gente está sentindo alguma coisa, que é o caso das pessoas que têm muita dificuldade de sentir, de entrar em contato com o sentimento e identificar, nossa, eu tô sentindo isso. Isso precisa de um pouquinho mais de prática e às vezes elas também vão precisar de um acompanhamento, né, de uma pessoa que já passou, já trilhou, para conseguir conversando a gente se ajudar, né, e a terapeuta ajudar a pessoa a identificar, fazendo perguntas relevantes. Seria isso assim? Será que você está sentindo isso assim, assim? E aí ela vai se testando, assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí você vai aos pouquinhos entrando em contato com o seu sentir, com a sua intuição e vai desenvolvendo uma intuição, né? Como eu falei antes, essas crenças limitantes, elas vão bloquear a nossa intuição, elas podem bloquear a nossa vida, crenças limitantes, assim, fora do assunto de intuição, as crenças podem bloquear a nossa vida. Qual um exemplo, assim, exemplos clássicos que eu geralmente pego em cirurgias espirituais de crenças limitantes que bloqueiam a nossa vida? Se você tem vergonha de receber dinheiro, se você acha que a sua arte, o seu trabalho, a sua profissão, a qualidade do seu trabalho e a qualidade do que você faz não é tão valioso assim. E se você tem essa crença inconsciente ou consciente em você, isso vai atrapalhar muito no seu desenvolvimento profissional, porque uma coisa, você vai estar querendo ir e você vai estar se bloqueando. Você quer andar, mas você mesmo está se barrando, porque lá no fundo você acredita que o que você tem para dar para o outro não vale o dinheiro, o retorno financeiro que o outro tem para dar para você. E se isso acontece, isso bloqueia muito. Isso pode estar vindo de crenças da família, isso pode estar vindo de crenças de vidas passadas, ou isso pode estar vindo de alguma crença de você com você mesmo, talvez num campo de infância, ou sem ser um campo de infância, um campo mesmo, no seu próprio campo, de que em algum momento da sua vida você introjetou que você não é valioso, você não é valiosa, você não tem valor. Isso pode estar vindo da relação com o pai, com a mãe, e aí a gente vai avaliar na consulta para entender melhor, mas comecem a se perguntar e a se perceber se vocês têm essa crença. Vocês têm essa crença em relação ao dinheiro, né, que é errado, que é sujo, dinheiro é sujo. Se eu receber o dinheiro, se eu ganhar muito dinheiro, algo muito ruim vai acontecer comigo, porque eu vou me tornar assim, assim. Ou as pessoas vão me olhar de uma forma diferente, eu vou perder as minhas amizades, eu vou ser julgada. Então, comecem a perceber também se essa é uma crença inconsciente que está dentro de vocês. Então, esse tipo de crenças pode travar muito a nossa vida. Tem crenças também relacionadas a relacionamentos amorosos, né? Que é assim, eu não mereço ter um relacionamento sadio. Eu não mereço receber um amor de uma pessoa.
ninguém nunca vai chegar e reconhecer o meu valor, né? Então, esse tipo de crenças, tô dando só alguns exemplos aqui, também pode bloquear muito a nossa vida. Porque quando eu falo de vida, eu tô falando de profissão, né? Então, primeiro ponto, a nossa vida ela é composta pela nossa profissão, é composta não necessariamente nessa ordem, mas é o que eu tô lembrando agora, lembrem, dia fora do tempo, Mercúrio, não, Vênus retrógrada, é composta do que a gente, como a gente se conhece, nossa personalidade, né? Então vai ser eu me conhecer, eu me reconhecer, eu me sentir, eu conhecer os meus valores, o que é importante para mim, as minhas preferências, eu começar a identificar quais atividades que eu gosto, o que eu sou boa, o que eu não sou boa, o que eu prefiro, né? Por exemplo, numa viagem, eu gosto mais de praia ou de montanha. E se conhecer e ter essa relação com você mesmo também faz parte da vida adulta e do desenvolvimento sadio de uma pessoa. Então, a profissão, a relação com você mesmo, de se autoconhecer, vai ser relacionamentos amorosos, né, que faz parte, né? A gente quer trocar com o outro, tanto que tem muitas coisas que a gente só desenvolve de fato dentro de relacionamentos amorosos. Você pode estar com 1 milhão de amigos na sua vida, se relacionar com muitas pessoas, você ter trabalhado muito a sua relação com seu pai, com sua mãe, com seus familiares, mas certas questões, elas são do âmago da intimidade, e a gente trabalha essas questões em uma relação com outra pessoa, numa relação de casal. Tanto que tem muita gente que não acredita nisso e não acha que isso é um ponto importante na sua vida, mas que elas tentam a todo momento substituir esse lugar do parceiro amoroso com os seus amigos e acabam cobrando de amigos posições, lugares, receber coisas de amigos que não é do lugar de amigo, né? Seria de um relacionamento. Mas as pessoas, como elas excluíram essa parte da vida, né, da vida delas, elas acabam colocando um ou outro amigo nessa posição e acabam exigindo demais desse lugar, desse amigo, o que também vai contribuir para afastar aquele amigo, porque quando ele perceber que, tipo, nossa, mas eu não quero dar isso, não é esse o meu lugar. E aí ele vai começar a dar uns passos para trás e você vai ficar magoado, porque você não vai entender o porquê. Mas é por causa disso. É muito importante a gente ter também experiências de troca íntima, de se relacionar e abrir a sua fragilidade para outra pessoa, uma pessoa segura, e também receber as questões e a fragilidade do outro e desenvolver um laço sadio, desenvolver um laço de confiança, construir realmente alguma coisa sólida com outra pessoa. Isso faz parte do desenvolvimento da vida adulta. A gente também tem as relações de amizade. Então, quem se isola muito, quem não tem amigos, vai sentir lá na frente um vazio. Mesmo que tenha trabalhado todas as outras questões, ela vai sentir que está faltando alguma coisa, que tem um lugar na vida delas que não está preenchido. Mesmo que você tenha um marido, uma esposa maravilhosos que estão presentes o tempo todo na sua vida, você tem um bom trabalho, você tem sucesso profissional, você tem uma boa relação com a sua família, que é o último pilar que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas se você não tem amigos, parece que falta alguma coisa e tem um vazio, e aí você vai tentar suprir esse vazio com o seu parceiro, com os seus filhos, com os seus familiares, né? Talvez de uma forma indevida com colegas de trabalho que que ainda não provaram ser relações seguras a ponto de você colocar num círculo mais íntimo na sua vida, e aí você vai estar erroneamente colocando eles no lugar que não é o lugar deles, e aquelas outras pessoas que são seguras, por exemplo, os filhos, o esposo, a esposa, os familiares, eles também vão, por mais que você tenha trocas com eles, você vai sentir que ainda está faltando alguma coisa. E esse lugar são os amigos. E o último pilar é a família, que é uma coisa que também
pode ser um assunto delicado, porque as nossas famílias, elas podem ser muito complicadas. E tem gente que fala assim, ah, mas o meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, mas ela não se interessa de se aproximar de mim, eu não posso forçar e tal, tudo isso é verdade. Mas como consteladora eu venho trazer, o importante é que a gente tenha um lugar para eles no coração. E é diferente. É diferente de querer telefonar todo dia para sua mãe, para o seu pai, ter um contato mais íntimo, uma conexão mais íntima, de troca, de falar, de se abrir, falar das suas intimidades, das suas coisas. Às vezes realmente não pode, não cabe ainda, ou não vai caber nunca nessa vida, né? Porque a personalidade do seu pai, as questões que ele está enfrentando, da sua mãe e tal, não permite essa aproximação. Lógico, tudo pode ser trabalhado, né? E tem chance de mudar. Mas se ainda não é o caso, que pelo menos você tenha um lugar de honra e respeito deles, para eles, no seu coração. E gratidão pela sua vida, né? E isso faz toda a diferença. Então, ter um lugar e se sentir que você pertence à família, pertence ao clã, é o que dá uma base firme para a gente caminhar pela vida e para construir todas as relações. Fica muito difícil a gente construir relações de confiança com outras pessoas se você não se sente seguro em ser você mesmo, se você não sente que você pertence, que você tem um lugar na sua família. Então isso impacta muito, né? E a gente está chegando ao fim. Eu queria saber se alguém tem uma pergunta. Se vocês tiverem, coloca aqui na caixinha, aqui embaixo, que eu vou responder aqui ao vivo. A gente hoje falou um pouquinho sobre crenças. Eu acabei não falando muito sobre obsessores, mas vamos falar um pouquinho sobre obsessores. A gente pode ter dois tipos de obsessores. Os obsessores encarnados ou desencarnados. Os obsessores encarnados são aquelas pessoas que ultrapassam os nossos limites. E a gente ou já tentou se colocar, né, comunicando, mostrando, cortando, abrindo mais espaço, mas aquelas pessoas continuam invadindo a nossa privacidade, tentando nos controlar, sentindo que nós somos posse deles, né? Sentindo que eles sabem melhor do que a gente o que é o certo para a nossa vida. São pessoas que ultrapassam limites. Ou pode ser que você ainda não tenha tentado fazer tudo isso e se você não souber como fazer, me manda uma mensagem no direct, vamos conversar, porque eu posso te ajudar em relação a isso, a você começar a entender quais são os seus limites e uma forma saudável de você colocar esses limites, porque é muito importante a gente ter isso bem claro, já que muitas das nossas relações podem se tornar tóxicas se a gente não tem uma clareza do que pode e o que não pode fazer com a gente. Se eu não sei ainda, se eu não descobrir, tá tudo bem, eu vou estar descobrindo ao longo da minha vida toda, você não tem obrigação de saber tudo agora, mas comece a se perceber o que é confortável para mim e o que não é confortável. E sabendo o que não é confortável, a gente tem que saber se colocar de uma forma tranquila, de uma forma amorosa, ou então saber cortar aquela pessoa da nossa vida. Nem sempre é fácil, porque às vezes a emoção passa à frente. Mas se passar à frente, tudo bem. Se você avalia que aquela pessoa vale a pena manter na sua vida, vocês sempre podem conversar e se entender depois, tá? E tem os obsessores desencarnados, que são os espíritos, eles estão na 4D, no plano astral, e eles vão se aproximar de vocês, ou por afinidade, porque eu tô muito triste, aquele obsessor tá muito triste, eu passei no lugar, ele me viu, ele colou. Eu tenho um vício de cigarro, de bebida, de drogas, de sexo, de qualquer coisa. Eu estive em um lugar, aquele obsessor também tem aquele mesmo vício, e aí ele me viu e ele colou. Eu tô vivendo uma situação, eu tô me sentindo muito culpada, com muita vergonha, com muito medo na minha vida. Aquele obsessor também tem a mesma coisa, e aí ele por afinidade veio e colou. E também tem o caso dos obsessores que vêm, que são os cobradores ou devedores, né, de vidas passadas. Os cobradores são aqueles que a gente, em alguma vida anterior,
a gente encontrou com eles, a gente teve um desentendimento e eles sentiram que a gente devia alguma coisa para eles. Pode ser que sim e pode ser que não, porque o dever, né, tem que ser muito bem avaliado, tem que ser visto, cada caso é um caso. Às vezes você realmente fez muito mal para aquela pessoa numa vida passada. Às vezes você só não quis uma relação, você quis um afastamento, deu um corte, aquela pessoa saiu com um sentimento de que você devia alguma coisa para ela. Então tudo tem que ser muito bem avaliado. E esses são os cobradores. Os devedores são os que a gente atrai pra gente, porque a gente está cobrando alguma coisa deles. A gente ainda sente a necessidade de receber alguma coisa dessas pessoas. Então a gente chama essas pessoas, elas ficam presas a gente por causa disso. Tá vendo como tudo tem a ver com relações? Quando a gente vai ver tanto limites, se conhecer, o nosso desenvolvimento, a maturidade psicoemocional, crenças limitantes, obsessores, tudo tem a ver com relações, são relações entre pessoas. E quando a gente coloca dessa forma, né, a espiritualidade de uma forma aterrada, as coisas começam a ficar mais claras, fica meio menos esotérico, menos místico, vem para um ponto do real, do concreto, e faz mais sentido, pelo menos para mim é isso que eu acredito e é assim que eu sempre conduzo o meu trabalho. Vocês sempre vão me ouvir falando muito nisso aqui nesse Instagram, nesse canal. Mas é isso, e obsessores, eles vão travar a nossa intuição, especialmente se são os cobradores, porque se você tenta desenvolver um trabalho, tirar um tarô, sei lá, trabalhar com terapias, ou então, fora desse trabalho holístico, energético, se você tenta ter sucesso na vida, conquistar boas relações, boas amizades, ter relações sadias com pessoas, essa pessoa vai colar em você e ela vai falar assim, não, você não vai fazer isso, porque você lá atrás, você roubou de mim, você me enganou, você trapaceou, então você não merece ser feliz nessa vida, eu vou te atrapalhar. Então, esses obsessores, eles vão atrapalhar. Os obsessores, que são esses são os cobradores. Os devedores e os outros, que são os por afinidade, eles vão atrapalhar também, porque imagina, agora eu tô falando de intuição e de trabalho como terapeuta holística. Imagina você tentando acessar o campo de uma paciente, lendo as emoções, lendo as informações que estão no campo dele. Tem um monte de gente no seu próprio campo, aqui no campo mental, falando na sua cabeça. Isso atrapalha muito. Então, os obsessores, eles vão travar nossa intuição por causa disso, porque é como se fossem várias pessoinhas falando na nossa cabeça. A gente não sabe direito o que a gente está sentindo. Se a gente está sentindo o campo da paciente, se está tendo uma leitura clara, ou se está sentindo o meu próprio campo, se são as minhas questões, se é o obsessor que eu estou sentindo. Então acaba virando uma bagunça, vira uma grande confusão. Então por isso que os obsessores, eles vão atrapalhar e muito, tanto a sua vida, né, em vários setores, e especialmente se você é uma terapeuta holística, energética, você trabalha com mesa radiônica, apométrica, cirurgia igual a mim, e vocês estão tentando acessar de uma forma clara o campo de outra pessoa, fazer uma leitura e tem esse monte de nhaca no seu próprio campo que você ainda não tratou, você ainda não viu essas questões pessoais, então isso vai bloquear muito, vai bloquear você se ouvir, você com você mesmo, sem nenhum trabalho espiritual ou de terapeuta, mas você com você mesmo vai travar muito a sua intuição, porque você não vai saber quando é você e quando não é você. Quando essa emoção não é sua, quando esse pensamento não é seu. Então, os obsessores no campo, eles atrapalham e muito. E a gente tem que buscar sempre entender por que eles estão ali, né? E tentar solucionar essa relação, solucionar esse emaranhamento. Tanto para você, para que isso destrave, desbloqueie áreas da sua vida, quanto também para eles, para que eles sigam em frente, aceitem um resgate, aceitem ir para algum posto médico no astral,
um hospital espiritual e aceitem seguir em frente, porque eles também estão com a vida bloqueada. Então isso não é legal pra ninguém, não é legal pra você e não é legal pra eles. Então, gente, essa foi a última live da série do Desperte a Sua Intuição, quando a gente vai falar de bloqueios. As próximas lives agora, a gente vai falar sobre outras coisinhas. Não sei se vocês perceberam, mas o meu Instagram tá mudando. A minha paixão sempre foi campos de energia e eu tô cada vez mais percebendo que eu me sinto muito confortável falando para terapeutas. E é o movimento que eu vou seguir. Então hoje é um dia muito especial porque é o dia fora do tempo e eu também vou introjetar muita coisa e vou perceber, mas eu tá muito inclinado para seguir por essa linha agora. Fazer um Instagram voltado para falar com terapeutas e falar sobre essas questõezinhas que a gente enfrenta e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado muito dessa live. Aguardem as próximas lives, qualquer coisa que vocês queiram conversar comigo, me mandar mensagem, me manda no direct ou aqui embaixo nos comentários. E a gente se vê na quinta-feira, na próxima live.